Olá, você que está ligado no nosso canal de O Tempo aqui no YouTube. Hoje o nosso Café com Política está chegando com muita informação para você. E o nosso entrevistado é o presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é o Gabriel Viegas Neto, que está aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Síria, Raíssa, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do BDMG, em especial do primeiro semestre que a gente recentemente publicou as nossas demonstrações financeiras. Participa também conosco dessa entrevista a repórter de O Tempo, Raíssa Pedrosa. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, Síria. É um prazer estar aqui. Pois é, presidente, então eu já começo perguntando para o senhor como que o senhor definiria o papel do BDMG no desenvolvimento de Minas Gerais hoje? Síria, obrigado pela pergunta. Isso me dá a oportunidade para falar um pouquinho do nosso papel para o seu público. O banco é um banco de desenvolvimento estatal, ou seja, do Estado de Minas Gerais. Então, o nosso grande papel é contribuir para o desenvolvimento econômico, social e, mais recentemente, também ambiental do Estado de Minas Gerais. E essa que tem sido a nossa pauta ao longo dos últimos anos. Basicamente, o grande objetivo, Síria, é geração de emprego. Porque nós entendemos que desenvolvimento econômico é geração de emprego, porque gera renda, gera oportunidades, enfim, é um círculo virtuoso que se fecha. E essa tem sido a nossa situação. E nós atuamos em todos os setores e com empresas de todos os portes em Minas Gerais. Então, o nosso papel é esse, ajudar e contribuir o governo para que o Estado fique cada vez melhor para os mineiros. Sua pergunta, Raíssa. Perfeito. Bom, a gente viu que recentemente foi anunciado ali o crédito 2025, 2026 para o agronegócio. O BDMG é um grande parceiro do agronegócio, né? Foram 2 bilhões, não é isso? Você está bem informado. Foram 2 bilhões, bem acima do ano passado, que foi 1,4, né? E aí eu quero saber de você que impacto que vocês esperam com esse crédito, como que vocês esperam que isso impacte positivamente o agronegócio, o que vocês esperam de retorno com isso? Raíssa, o agronegócio mineiro cada vez toma uma dimensão mais importante. Hoje já representa 22% do PIB do Estado. Muito recentemente, pela primeira vez, na pauta de exportação, bateu a mineração, né? Algo impensável num passado não muito distante. Então, se é importante para Minas Gerais, obrigatoriamente tem que ser relevante no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E é por isso que nós entendemos que era necessário a gente ampliar o nosso apoio ao setor. E foi por isso que nós fomos buscar mais recursos, tanto no Ministério da Agricultura, como recursos próprios, no BNDES, em LCA, para fornecer mais liquidez para o setor. E nós tivemos a grata satisfação de, neste ano, aumentar em quase 40%, um pouco mais de 40%, as linhas que nós disponibilizamos na safra anterior. E eu não tenho a menor dúvida que isso vai gerar um impacto extremamente positivo para o setor, porque ele é extremamente dependente de crédito. Para o agronegócio evoluir, continuar crescendo, crédito eu não diria que é fundamental, é vital. E é por isso que nesse momento o BDMG traz essa boa informação, essa novidade de uma linha de 2 bilhões que já estão disponíveis, os nossos produtores rurais já estão podendo acessar esse crédito, que sem sobredúvida vai auxiliá-los a transformar nosso setor agro em mais forte ainda. Agora, Gabriel, a gente tem percebido que o banco tem buscado ampliar cada vez mais a atuação pelo interior de Minas, né? Quais são as principais regiões que vocês estão trabalhando neste momento? Olha, o nosso desejo é chegar nos 853 municípios em todas as regiões de Minas Gerais. Nós, inclusive, está em curso um programa lá que nós temos como meta que 70% dos nossos empréstimos, dos nossos desembolsos, sejam realizados no interior do Estado. Porque é mais ou menos a proporção da população, ou seja, de cada 5 mineiros, 4 moram no interior. Então, este apoio tem que ser também proporcional. Nosso impacto tem que ser proporcional. Então, esta é uma pauta extremamente importante e a gente tem atuado, Raíssa e Síria, em todas as regiões. Logicamente que a gente ainda tem um impacto bastante grande aqui na Zona Central, mas na Zona Sul, na Zona Norte. Então, em todos os setores a gente tem crescido de forma muito relevante. Bom, eu queria saber também em relação ao apoio do BDMG às micro e pequenas empresas, né? Teve aí o pós-pandemia, agora essa crise econômica. O que tem sido feito nesse sentido? Micro e pequeno empreendedor é uma pauta
prioritária no BDMG. E eu vou explicar para vocês por quê. 60% ou mais dos empregos gerados em Minas Gerais são decorrentes da atuação dos micro e pequenos empresários. Então, esse segmento precisa de um apoio muito atencioso, muito especial. E nós temos feito ao longo desse período ações cada vez mais direcionadas para esse segmento com taxas mais competitivas. Nós recentemente lançamos o Procred 360, que são para empresários que faturam até R$360 mil por ano. Para esses, a gente tem uma taxa a partir de 0,39% mais Selic, que é uma taxa muito competitiva. Então, a gente tem uma atuação muito forte, a gente cresceu muito em relação ao ano passado e eu não tenho dúvida que a gente vai continuar nesse movimento de crescimento. Nós temos uma ambição muito grande, que é dobrar o tamanho do nosso impacto na micro e pequena empresa, justamente porque são grandes geradores de emprego. Ainda na linha de crédito, a Cília citou pandemia, e aí a gente tem agora a questão do tarifaço. E recentemente houve um anúncio, né, de linhas de crédito para as empresas mais afetadas pelo tarifaço em Minas. O governo de Minas já fez ali o papel dele ali com 100 milhões em créditos de ICMS, e aí o restante seria com o BDMG. Eu queria saber como é que vai ser essa linha de crédito, se já está funcionando, se ainda se vocês ainda estão trabalhando essa linha, como é que vai ser? Olha, toda vez que tem uma crise, o BDMG acaba aparecendo e tem destaque, né? Foi assim nas chuvas em janeiro, que a gente lançou uma linha com uma taxa subsidiada para todas aquelas empresas que foram afetadas, e não diferentemente neste momento de cenário muito desafiador, com tarifaço, como você bem colocou, nós estamos, já disponibilizamos, a gente já reservou uma linha de R$200 milhões com taxa de 0,9% ao mês, sem correção, com 60 meses de prazo e 12 meses de carência. Nós estamos ainda em construção, junto com o governo, e nos próximos dias a gente já vai estar dando informações adicionais no sentido de quando ela vai estar disponível para ser acessada. Mas o recurso já está separado, orçado e garantido. É só agora uma questão de operacionalização. Perfeito. Gabriel, e há alguma linha de crédito específico para a inovação, transformação digital das empresas mineiras? Olha, ano passado nós batemos recorde em linhas de inovação. Nós não tínhamos, o Estado de Minas não tinha uma tradição de captar recursos para inovação, o que a gente entendeu que era o momento da gente fazer uma grande virada. No passado, nós fazíamos em torno de 40 a 50 milhões por ano de inovação. Ano passado nós fizemos 500 milhões de inovação. Esse ano ainda estamos aguardando os recursos orçados pela FINEP, mas não tenho a menor dúvida que isso é uma linha que é muito importante para o setor produtivo, né? Que ele tem uma capacidade de geração de riqueza muito grande. Então isso tem sido também um ponto de muita atenção do BDMG. Mas assim, nós temos linhas de crédito para todos o tipo de empresa e todos os setores, todos os portes de empresa, sempre em condição mais competitivas que o mercado. Porque esse é o nosso papel, Cília, é de levar desenvolvimento através de um crédito adequado. E um crédito adequado quer dizer em prazo longo, carência adequada e um custo mais barato do que a banca privada faz. Bom, eu perguntei sobre o tarifaço. E uma outra questão que a gente tem é que o BDMG capta recursos estrangeiros e tudo mais, e a gente quer saber como que está essa captação, como é que está depois dessa sensação, né, a geopolítica, né, essa questão mais, como é que eu posso dizer, o clima, né, depois do tarifaço ficou um pouco diferente. E aí eu quero saber como é que está a relação do BDMG com as empresas estrangeiras, com a captação e tudo mais. A gente já tem uma longa história em captação de recursos com os multilaterais, né? Então, esse relacionamento não foi afetado pelo tarifaço, a gente continua trabalhando com eles, captando recursos normalmente. Inclusive, a gente tem várias linhas que a gente está em processo de negociação. Então, sim, não houve qualquer tipo de impacto
do ponto de vista de captação externa para nós. Logicamente que a gente entende que o cenário é muito mais desafiador, mas o BDMG realmente tem uma credibilidade junto ao mercado externo muito boa e eu não tenho a menor dúvida que a gente vai continuar operando de forma normal sem que o tarifaço nos afete. Gabriel, o BDMG também tem se posicionado como um banco comprometido com estratégias ESG, né? O que tem sido feito na prática em relação a esse assunto? Olha, nós somos sim um banco comprometido com a questão da sustentabilidade e eu posso te dar alguns exemplos disso. Ao longo desses últimos anos, a gente chegou à conclusão que não basta dar crédito, a gente precisa capacitar as pessoas para fazer essa transição. E eu vou aqui falar especificamente da agricultura, né, que é algo que é extremamente importante para o Estado. O banco tem investido bastante na capacitação dos profissionais do setor para promover a transição para uma agricultura mais sustentável, mais verde, mais resiliente. E nós já estamos este ano na nossa terceira capacitação para a agricultura regenerativa. Em 2023 nós realizamos uma que foi mais geral, para culturas em geral. Nós tivemos a adesão de quase 425 profissionais do setor, tanto do público quanto do privado. Em 2024 a gente fez especificamente para o café. Acho que é desnecessário dizer a importância do café para Minas, e nós tivemos a grata satisfação de ter mais de 1.000 candidatos interessados no curso. E eu estou falando que são interessados, que são os técnicos do setor, que têm uma capacidade de reverberar esse conhecimento muito grande. Então foi muito positivo. E agora, este ano, nós estamos na pecuária bovina, tanto de corte quanto de leite, pastagem, também com bastante interesse, e este é um conteúdo, Raíssa e Cecília, que foi feito com muita profundidade, em parceria com a Embrapa Cerrados, com a HAAS e com a CEAPA, né, que é a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais e suas vinculadas. Então é um conteúdo de 66 horas, totalmente remoto e gratuito. Então a gente entende que esse papel de indução para uma agricultura mais regenerativa é papel também de um banco de desenvolvimento. E não só isso, nós falamos também, quando a gente fala com as prefeituras, a gente tem procurado capacitá-los no sentido de ter projetos que sejam mais sustentáveis. Então esse é um papel que eu diria que hoje é fundamental para um banco de desenvolvimento. Vou pedir licença para a Raíssa, só para emendar mais uma aqui. Há algum projeto voltado para a energia sustentável? Olha, energia, o BDMG vem sido protagonista ao longo dos últimos anos em financiamento. Nós financiamos mais de 50 usinas fotovoltaicas. Seguramente um dos bancos que tem um papel extremamente importante no Estado. Haja vista até porque Minas tem dado um grande exemplo nesse sentido. A nossa matriz energética seguramente hoje é a mais eficiente e mais limpa do Brasil. Nós estamos batendo recordes de cada vez... Toda semana tem um recorde que é batido em questão principalmente de usinas fotovoltaicas. Então o banco tem sim linhas específicas para isso, faz isso já há alguns anos com recursos de multilaterais do Banco Europeu, né? Então, até aproveitando e reforçando, esta relação que nós temos com os multilaterais, ela é fundamental para que a gente traga recursos mais baratos, justamente para a gente mudar aqui a nossa realidade para uma realidade mais sustentável. Bom, eu ia perguntar justamente sobre a capacitação, porque você acabou respondendo de alguma forma, né? Que agora tem mais voltado, né, para gado leiteiro e tudo mais. Tem alguma outra parceria do BDMG que vale a pena destacar no sentido de capacitação mesmo? Nós temos muita parceria com o Sebrae. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Em março nós tivemos uma linha especial para empreendedoras mulheres. Sempre olhando o crédito e a capacitação junto. Então, para aquelas empreendedoras que tomaram o crédito, elas ganharam uma capacitação gratuita no Sebrae de processo de gestão, né? Quando a gente faz financiamento para as prefeituras, nós fazemos também parcerias com a no sentido de levar conteúdos para os nossos gestores municipais. Então, todas as linhas em que a gente opera, a gente tem uma preocupação de trazer junto algum processo de melhoria de gestão daquela empresa. Isso é pauta permanente do BDMG. E nem eu volto a insistir, nós não olhamos só o crédito, a gente olha também o processo de indução de melhoria da gestão dos empresários mineiros.
Agora, há novas parcerias possíveis futuras com organismos internacionais, agências internacionais? Sim, nós estamos com algumas parcerias que estão em andamento, o próprio BID, nós temos com o CAF, com o NDB. Então a gente aumentou muito o nosso leque de parcerias com os multilaterais, que é onde a gente está trazendo recursos que são realmente de prazos muito longos. Nós temos parcerias que podem trazer recursos de 25 anos com 5 anos de carência, que é um prazo que a gente não encontra com recursos internos, nacionais. Então por isso que a gente tem feito um trabalho muito intenso com parceiros externos. Perfeito. Eu encerrei. Bom, eu tenho mais alguns pontos aqui então, Raíssa, para destacar aqui com o Gabriel. Queria que você falasse um pouco de transparência e boas práticas de governança nas operações do BDMG. Olha, eu diria que isso é tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Ou seja, como é que a gente é visto e como é que a gente opera. Nós temos um nível de governança no banco que é muito forte e muito reconhecido. E eu vou te dar um exemplo, porque isso não somos nós que falamos, são as empresas de rating que falam na medida em que nos últimos anos, de forma sucessiva, o nosso rating, ou seja, a nossa nota de risco vem sendo aumentada. Isso fruto de um trabalho muito forte de transparência, de levar os nossos números de forma muito transparente para essas empresas, fazer com que os nossos comitês, os nossos organismos internos sejam muito robustos e que a governança seja uma pauta que seja protagonista na forma como a gente conduz o banco. Então, não tenho a menor dúvida que isso tem sido feito de forma muito robusta, Síria. E é por isso que a nossa imagem externa é muito positiva. Bom, agora há pouco a Raíssa falava dessa questão do tarifaço, né, de toda essa questão que a economia, não mineira, mas a economia brasileira tem passado, tem enfrentado tantos problemas, né? Para o BDMG hoje, quais são os principais desafios? Olha, o nosso grande desafio aqui é continuar a aumentar o nosso apoio às micro e pequenas empresas, porque esse é um setor que precisa de uma atenção muito especial, Síria, porque eles são muito afetados pelas externalidades, mais do que as grandes empresas. Então hoje, se tem um grande desafio lá para nós, é aumentar a nossa participação e nosso apoio às micro e pequenas empresas e também no agronegócio, ampliar a nossa participação e aumentar cada vez mais o nosso impacto no agronegócio mineiro, porque esse tem sido um dos grandes alavancadores do mercado de trabalho, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo. Então, se eu tivesse que reduzir a dois grandes objetivos, seriam esses hoje no banco: micro e pequenos empresários e o agronegócio. Como que o senhor enxerga o futuro dos bancos de desenvolvimento regionais no Brasil, Gabriel? Olha, eu vejo com muito otimismo, né? Porque, eu costumo dizer que um banco de desenvolvimento, nós lá trabalhamos para gerar valor para a sociedade e para o setor produtivo, diferentemente da banca privada, que de forma muito legítima e não tem qualquer problema nisso, trabalha para gerar valor para o seu acionista. Os bancos de desenvolvimento, ao contrário, eles têm um papel fundamental para trabalhar nas falhas de mercado, onde a banca privada não chega. E eu vou te dar um exemplo disso. Dos 853 municípios de Minas Gerais, em aproximadamente 330, só o BDMG é fonte de financiamento bancário. Ou seja, se não for o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, aquele pequeno município não consegue viabilizar projetos estruturantes. E quando eu falo de projetos estruturantes, eu estou falando de uma ponte que reduz a movimentação das pessoas. Nós temos casos que reduziu de 45 minutos para 10 minutos esse trajeto. Então você melhora a vida daquelas pessoas. Quando a gente financia obras lá de educação, saúde, esportes, a gente está melhorando a qualidade de vida daquela comunidade. Então, se não é o Banco de Desenvolvimento que chega nesses municípios, essa comunidade fica desassistida. Por isso que eu vejo como um papel fundamental fazer com que esses bancos tenham cada vez mais impacto e sejam cada vez mais fortes. Nós temos uma preocupação, logicamente, com a sustentabilidade financeira, porque eu costumo dizer, o desenvolvimento econômico sempre vem à frente do social. É o desenvolvimento econômico que puxa o social. Então, nós temos uma preocupação em deixar o banco cada vez mais sólido, mais forte, para que ele gere mais impacto para a sociedade. Então eu vejo com muito otimismo.
Bom, enquanto a gente falava agora há pouco sobre ESG e energia renovável, eu me lembrei que o banco também lançou uma linha que é o BDMG Verde, né? Como que funciona essa linha de crédito? Eu queria te agradecer essa pergunta porque me dá a oportunidade de falar para o seu público que nós recentemente lançamos uma linha que é para médias e grandes empresas. Como eu falei para vocês, a gente atende todos os setores e todos os portes. E para as médias e grandes empresas, nós lançamos o BDMG Verde, que é numa condição muito interessante, são 144 meses para pagar, com 24 meses de carência, com uma taxa de 1,9 ao ano. Mais Selic, a partir de 1,9 ao ano mais Selic. Então esse é um recurso que eu não tenho a menor dúvida que as empresas vão ter condição de colocar de pé os seus projetos, que são aqueles projetos que trazem mais eficiência, trazem mais sustentabilidade, que promove melhoria não só para si, mas também para o meio ambiente. E com essa linha não tenho a menor dúvida que elas serão capazes de fazer, terem o tempo suficiente de maturar o seu investimento, aumentarem esse faturamento e conseguirem pagar com tranquilidade o financiamento. Já alinhado ali com as questões ambientais, alinhado com a redução de emissão de carbono. Sempre tendo isso como pano de fundo, Raíssa. Esse é o grande objetivo, né? Fazer com que a gente forneça recursos capazes de fazer essa transição para as empresas, né? Que elas tenham tempo suficiente para maturar esses investimentos. Porque às vezes o que falta é liquidez. E é por isso que o BDMG está chegando com esse recurso, que é muito interessante e já está tendo uma demanda muito grande. COP30 está logo ali também, né? Essa é uma pauta que eu diria que é irreversível. A gente não fala mais em financiamento sem que haja algum benefício para o meio ambiente, né? Pelo menos no BDMG a gente não consegue falar disso se não tiver associado com essa pauta positiva. Bom, a gente falou aqui de diversas linhas de crédito, né, de energia renovável e tudo mais. E o empresário, o microempresário que está nos acompanhando, como que ele faz para acessar, para ter mais informações sobre essas linhas? Ótimo. É muito fácil. A gente procura fazer com que o acesso ao crédito seja muito simples, rápido, e é tudo através do nosso site. Se vocês me permitirem aqui, passar é o bdmg.mg.gov.br. Esse micro e pequeno empresário ele pode acessar o site, lá ele terá todas as informações, inclusive ele pode fazer uma simulação de crédito para ver se aquela linha atende às demandas dele, e a contratação é muito rápida. Se toda a documentação estiver ok, em 2 dias o recurso está na conta dele. Então é muito rápido, muito fácil. E além disso, se ele quiser um atendimento personalizado, tirar dúvidas, ele pode se utilizar dos nossos correspondentes bancários, que tem a relação completa no nosso site, sem nenhum custo adicional. Então ele tem essas duas opções para o micro e pequeno empresário. Para o médio e grande, nós temos equipes de gerentes que podem atendê-los, porque as operações com médios e grandes empresários normalmente são projetos que precisam ser avaliados do ponto de vista técnico. Agora, outra vantagem que eu gostaria de ressaltar, para os micro e pequenos empresários, nós não pedimos garantia, apenas aval. Isso é muito importante, isso facilita demais o acesso ao crédito. Tá certo, então. Gabriel, agradecemos muito, né, Raíssa? Mais uma vez. Ele que não é estreante por aqui, já havia participado do Café com Política em outros momentos, né? Mas muito obrigado por atender o nosso chamado mais uma vez e participar conosco hoje. Olha, eu que agradeço esse espaço, poder falar com o público de vocês, falar um pouquinho sobre a nossa atuação e dizer a vocês que sempre que precisar nós estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Raíssa, muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada pela parceria. Até uma próxima, viu? Até de repente. Bom, o nosso entrevistado de hoje, portanto, foi o presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, a quem a gente agradece o carinho de ter participado mais uma vez conosco aqui do Café com Política. Fique ligado no nosso canal, que amanhã, neste mesmo horário, tem mais uma entrevista para você. Até mais.